Irmãos, irmãs, bom dia. Estamos no dia 1º de setembro de 2018. Setembro tem uma campanha muito bonita, que é o Setembro Amarelo, que é exatamente um trabalho de saúde integral e em especial a saúde mental. Mas o tema meu proposto é deficiência à luz do Espiritismo. Na plateia, tem alguém que não tem deficiência nenhuma? Se tiver, me avisa que está em Júpiter. Todos nós temos uma deficiência. Diz Emmanuel que todos somos enfermos. Agora, uns têm uma deficiência mais visível, outros têm deficiências mais invisíveis. As deficiências, sejam como for, eu vou tratá-las em 3 planos: as deficiências físicas, as deficiências psíquicas e as deficiências emocionais. À luz do Espiritismo, é claro. Uma pessoa, por exemplo, tem autismo. É uma forma de deficiência que nós vamos estudar um pouco adiante. Mas uma pessoa tem cegueira. Isso eu tenho autoridade moral para falar. Eu sou um cego por excelência. Essa cegueira tem uma causa? Claro, lei de causa e efeito. Porque se assim não fosse, não haveria justiça divina. Se eu me rebelar contra essa cegueira e resolver, por exemplo, me suicidar, eu conseguirei 2 problemas. A cegueira persistirá e eu vou danificar, por exemplo, se eu me enforcar, eu vou danificar meu aparelho fonador. Por exemplo, numa próxima encarnação, numa próxima não significa que é a seguinte: em próximas reencarnações, eu posso vir cego e mudo. Não compensou. Não foi inteligente fazer isso. Por quê? Porque agrava-se. Toda vez que nós infringimos a lei divina, nós agravamos. E, aliás, as deficiências, de um modo geral, elas ainda estão muito encobertas pelo tabu. Eu estive no encontro de família, de minha família sanguínea, de minha parentela material e muito dela espiritual, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em abril. E o dia do encontro, as minhas tias, minha mãe: e aí, como é que você está? Estou bem, estou cego, mas estou bem. Não fala nisso não, pelo amor de Deus. Eu achei que contagiava. No final eu já estava até quase com um problema espiritual, de se falava ou se não falava. Não, afasta de ti esse cálice, ó Pai, né? Ou seja, há um tabu muito grande. Nós olhamos o deficiente como um ser à parte, um alienígena, um ET. Isso é muito importante, principalmente quando se tem deficiências visíveis. Certo dia desse eu estava em um supermercado aqui em Uberlândia, e a Cris, como toda boa mulher, faz compra em 2 etapas, né? Faz a compra, põe no carrinho, depois paga e lembra que faltava mais alguma coisa. E no que ela fez isso, deixou eu e o carrinho depois da fila da caixa de deficiente, e chegou uma senhora e disse para mim assim: tira o carrinho daí para eu passar. Eu falei: se a senhora me disser como eu faço para tirar o carrinho. E ela deve ter achado que eu estava assim, fazendo algum tipo de brincadeira de mau gosto com ela. Já falei para o senhor tirar o carrinho. Eu disse: eu já disse para a senhora que a senhora precisa me apontar o rumo para eu tirar o carrinho. E ela esbravejou, e eu tive uma visão espiritual naquele momento que ela estaria com uma pessoa querida com uma deficiência visual. Eu disse para ela: a senhora já imaginou? Aí eu carreguei na tinta. A senhora já imaginou com um netinho no braço e ele cego?
E ela se foi. A moça da caixa ficou indignada. Não, mas você já pensou que mulher isso, mulher... Eu disse, coitada, nós precisamos orar por ela. Ela deve estar passando por algum problema emocional muito sério. E ela está muito deficiente internamente e está expondo a deficiência. Então, quando nós temos uma deficiência interna, nós projetamos essa deficiência para fora. Um cego, quando além de cego ele está raivoso, ele projeta a deficiência cegueira mais a raiva. E qualquer um de nós somos assim. Mas é importante observarmos que isso tem a ver com situações ou desta encarnação, item 3, livro, a terceira parte, ou chamemos assim, terceiro capítulo, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo, causas próximas e remotas das aflições. Quando nós estamos hoje passando por uma aflição, ou foi nessa reencarnação que a produzimos, ou em regra em reencarnações passadas. Mas não é nada por acaso. Há injustiça, eu pergunto aos meus irmãos aqui, existe injustiça? Existe injustiça? Existe. Existe injustiçado? Não existe. A injustiça sim existe, mas injustiçado não existe. Como diz Camilo, em Veredas Familiares, de psicografia do Raul Teixeira. Então é importante nós vermos isso. E uma deficiência física, ela vem geralmente por uma situação física causada em uma vida anterior. Não é olho por olho, dente por dente. Somos nós, em regra, que as pedimos. Se nós mutilarmos alguém em um órgão, aquilo fica tão dentro de nós, tocando como uma sineta, que na hora de reencarnar a gente pede exatamente aquele tipo de situação para que nós redimamos dela. Então, ter uma deficiência física é uma honra, é sinal de que nós estamos expurgando, é sinal que nós estamos deixando sair de dentro de nós, principalmente uma coisa terrível, chamada culpa. E essa culpa, se bem vivida a deficiência, ela desaparece. Por quê? Porque a deficiência burila. É como se fôssemos um vaso. No momento em que se vai passar o cinzel, que se vai, o oleiro vai tratar aquele vaso na forma, sobra pedaços, resíduos de barro. Aqueles resíduos são molhados novamente para dar vida a outros vasos. Assim nós também passamos por uma situação para dar vida a novos vasos que somos em encarnações futuras. Olha que coisa linda! Bem, a dor é uma bênção dos eleitos do Senhor, está em bem e mal sofrerem o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, uma proporção, regra, toda regra tem exceção. Uma deficiência física é causada geralmente por um mal físico cometido. 15 vidas passadas de Amália Soler, inclusive foi um dos livros aqui, até do clube do livro do Leon Denis, ela mostra que pessoas que passaram por mutilações físicas, ou que propiciaram mutilações físicas, receberam um corpo físico mutilado fisicamente. Então ninguém é mutilado fisicamente sem uma razão de ser dessa mutilação. Se falta uma perna, que bom, porque significa que com as duas outras nós fizemos muitas coisas em vidas anteriores prejudiciais ao nosso andar. Suponhamos que usássemos essas pernas para nos locomovermos às regiões, aos lupanares, às casas de prostituição, a tantos outros locais. E dessa vez a gente vem um pouco restrito
para não cometermos o mesmo engano que passamos. Pecado não existe. Pecado significa amártia. Amártia significa erro ao alvo, não acertar o alvo. Acabem com essa ideia de pecado. Isso é ideia da igreja. Nós temos um alvo que acertamos e um alvo que erramos. Geralmente na nossa casa a gente acerta todo o alvo contra a nossa familiar. Não erramos uma seta. Bateu, levou. Não é desse alvo que eu falo. Eu falo de um alvo espiritual, de um alvo de felicitação, de um alvo de engrandecimento. Bom, doenças físicas, enfermidades físicas, deficiências físicas, temos inúmeras situações que poderíamos narrar e não é aqui a nossa intenção fazê-lo, apenas atrelar a essa questão. Doenças ou transtornos psicológicos. Em regra, as depressões, as síndromes do pânico e tantas outras, causadas por situações que fizemos com que outrem sofresse. Se nós levarmos alguém em outra vida a uma situação de extrema ansiedade, nós podemos ter produzido em nós, porque quando nós fazemos ao outro, é em nós quem produzimos. O primeiro atingido em uma situação não tão salutar somos nós mesmos. Podemos fazer com que em nós essa situação se trate ou se venha de ter uma ansiedade mórbida. Por exemplo, tem aquele indivíduo que promete mundos e fundos para a namorada, para a noiva. Não, eu vou terminar a medicina. Esse, aliás, é um dos casos acontecidos com André Luiz, que ele prometeu que ia terminar a medicina e ia se casar com a moça. E terminou a medicina e não se casou com a moça. Aquela moça, com certeza, ficou muito ansiosa, esperou por muito tempo e, naturalmente, depois dessa decepção, acabrunhou-se, caiu numa ansiedade mórbida. Naturalmente, isso refletiu depois em forma de transtorno psicológico para André Luiz. Basta dizer que ele, como médico, não me consta, pelo menos, que ele fizesse qualquer maior incursão psicológica. Ele evitava inconscientemente, por sinal, deve ser, possivelmente, de tratar uma questão mais no campo do emocional. Tanto que, se a memória não me trai, ele tratou 2 pessoas gratuitamente. Ele não era dinheirista. Ele só tratou 2. Foram as 2 pessoas que oraram por ele e que chamavam: doutor André Luiz, o senhor aqui no nosso lar. Ele morria de vergonha, porque era uma das senhoras que ele tratou gratuitamente. Então, quando fazemos algo contra alguém, atingindo-o psicologicamente, nós vamos ter deficiência, em regra, psicológica. Mas a culpa, eu tenho como trabalhar essa culpa e não precisar chegar a essa deficiência? Tenho. A culpa, ela cede no momento que eu passe a fazer o bem, eu passe a refazer na própria existência. Eu posso quase que reencarnar na próxima reencarnação. Ou seja, se eu tomar novos rumos, olha, eu ando fazendo uma tortura psicológica. Mulher, então, faz tortura psicológica o dia inteiro com o marido. Bem, você esqueceu de novo? Não é possível. Como você. Se a gente escutar isso, nós vamos ter um problema psicológico profundo. E aí o marido também, às vezes, com a mulher: você ainda não fez? Como se ambos fossem escravos um dos outros. Uns tivessem de ter o domínio sobre o outro. Quando nós queremos dominar alguém, nós queremos sobrepor a nossa vontade a essa vontade de alguém,
regra, nós criamos uma crise psicológica. Pais com filhos, filhos com pais. Uma coisa é educar, outra coisa é ou vitimizar, ou manipular, enfim, fazer práticas negativas no campo psicológico. É muito visível isso. Nós vemos, às vezes, tem um triângulo chamado Triângulo Dramático de Kapperman. Eu acho que eu já falei sobre ele aqui para vocês, mas se falei, falo de novo. Ele é um triângulo de cabeça para baixo. O ápice do triângulo está embaixo. Em cima do triângulo, na base do triângulo, porque ele está de cabeça para baixo, de um lado tem um acusador, do outro lado tem um salvador, e embaixo tem a vítima. Quando o ser é extremamente carente, ele usa do recurso da vitimização. Ninguém me compreende. E assim por diante. O outro diz, você não faz nada certo, é o acusador. O outro diz, eu apareci aqui para resolver o seu problema, é o salvador. Nenhum dos três é bem visto. Ninguém está para salvar ninguém, para acusar ninguém, para vitimizar ninguém ou para ser vitimizado. Se houver uma dessas situações prolongadas, vai levar à deficiência de ordem psicológica. Tranquilamente. Então, e aí entram os espíritos, com a influência deles, questão 459 do Livro dos Espíritos, e ordinários somos nós que vos dirigimos, são eles que nos dirigem, e nós temos só 95% de inconsciência e 5% de consciência. E alguém ainda diz para mim assim, eu sou consciente dos meus atos. É mentira, é nada, você é 5% consciente dos seus atos. Mas vamos aproveitar esse 5%, vamos elasticizá-lo para pelo menos um 6%, um 5,5%. Então, não vamos ser arrogantes de acharmos que dominamos uma situação, que está tudo sob controle psicologicamente. Não está. Acontece alguma coisa de um momento para o outro, nós perdemos a estribeira. Por isso que essa deficiência pode se instalar. Um pai, um filho desse mesmo pai, obviamente, riscou o carro, e o pai bateu na mão do filho em cima do carro e quebrou os dedos do filho. Se aquele pai conseguir se livrar da culpa, naturalmente, se ele entender, ele trabalhar com o filho, trabalhar com ele mesmo, desapegar-se mais dos bens materiais, pode não ter problema psicológico, nem nessa, nem noutra vida. Às vezes a gente tem problemas que causam deficiências no momento da erraticidade entre as vidas. Nós podemos ter essa situação. Entre as vidas, nós sofremos algum tipo de atrito físico no perispírito, emocional ou psicológico, e reencarnamos com essa sequela. Então não é só aqui na existência física que nós podemos angariar essa situação, podemos angariá-la também na erraticidade, no momento que estamos no mundo espiritual. Olha que coisa interessante, é muito ampla essa questão. Então, por isso que o Espiritismo vem exatamente nos esclarecer que nada acontecendo por acaso, mas ele nos consola. Ele diz, olha, nada acontece por acaso, mas você pode fazer tudo para se melhorar, a cada dia se tornando melhor. E ele não falou, a cada dia que você estiver reencarnado, se tornar melhor. Conhece-se ou reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Onde? A qualquer lugar, seja enquanto encarnado, seja enquanto desencarnado. Então podemos trazer, às vezes,
fomos aqui, por exemplo, extremamente sexólatra, alcoólatra, ou outro viciado possível, e vamos, no desencarnar, vamos encontrar com esses seres, que vão abusar das nossas energias perispirituais, ainda vão nos fazer escravizar outros aqui, num processo de obsessão, para dar mais essas energias, e daí nós podemos assustar, sentir-se mal, começar a se perder psicologicamente, e trazer, como eu falei, para essa vida, certas sequelas. Às vezes eu tenho uma dificuldade, portanto, de ordem psiquiátrica, uma bipolaridade, por exemplo, pode essa bipolaridade, em hipótese, ter ocasionada, ou ter sido ocasionada lá na erraticidade. Eu, enquanto estava aqui na encarnação, já era um sujeito meio esquisito. Uma hora eu estava com o humor de uma forma, outra hora de outra forma. Olha, ninguém aqui não deixa de ciclar. O que é ciclar? É ter ondulação de humor, pelo amor de Deus. Se alguém aqui me falar, não, eu passo o dia todo rindo, é psicopata. É bobo alegre. Ninguém é assim. Tem momentos de choro, tem momentos de alegria, mas dentro de uma certa previsibilidade. Quando isso sai da previsibilidade, é a bipolaridade. Às vezes ela é agravada no mundo espiritual e vem do tipo 1, aquela que tem mania. O sujeito, por exemplo, foi instado no mundo espiritual a perseguir indivíduos, a fazer com que ele gastasse dinheiro o máximo, a que ele fosse desregrado sexualmente, aquele que ele persegue, aquele que o bipolar daqui, levemente bipolar daqui, passou a perseguir, fazendo com que houvessem todo tipo de desregramento. Naturalmente que ao reencarnar, psicologicamente, ele pode ter uma bipolaridade tipo 1, essa que cursa, essa que tem um lado de mania, né? Às vezes 6 meses quer comprar o shopping, coitado dos maridos, tem que esconder o cartão de crédito. Eu conheço uma pessoa que o marido tinha que esconder o cartão de crédito, tinha que passar nas lojas dizendo, olha, eu tenho um bom nome, mas não venda para essa criatura. Não é maldade, é desequilíbrio psicológico, nascido, é certo, de um sensualismo, de uma situação de vida anterior. Nada é sem causa. Olha, alguém era bom, trabalhador, não tinha tanto apego ao mundo material, vai se tornar bipolar? Não vai se tornar bipolar. Mas se alguém já tem uma megalomania, pode tomar uma doença psicológica. Então isso é muito importante a gente olhar. Como é que nós estamos tratando os nossos filhos? Nós estamos os educando para terem um equilíbrio emocional, ou nós estamos os deseducando para serem filhos, digamos assim, sem limites? E quando sofre uma limitação, mata, porque ele nunca aprendeu a ouvir um não. Meu filho, certa feita, jogava a roupa dele ao lado do cesto quando estava na adolescência. Era uma forma de revolta, de chamar atenção. A senhora que trabalhava com a gente falou, olha, o seu filho joga a roupa do lado do cesto, o que eu faço? É simples, a senhora vai dobrando a roupa e colocando do lado da pia onde ele lava o rosto, uma parte de um lado, outra parte do outro lado. A hora que se incomodá-lo, ele vai jogar dentro do cesto. Passou-se, acho que uma semana, coisa assim, ela disse para mim, olha, sabe, funcionou. É claro, ele viu, ele teve um espelho da desorganização. Nós temos espelhos na nossa vida, e nós somos espelhos para outros seres. Se nós começássemos, não, a senhora paga aqui exatamente para trabalhar, então a senhora pega o que jogou do lado do cesto e põe no cesto e leva e vai lavar, etc. Eu estaria fazendo com que ele pautasse um caminho da desorganização.
essa desorganização poderia lhe dar uma ideia errônea e ele ter no amanhã um desvio psicológico, e eu também, porque eu também permiti, porque será tomada contas na nossa consciência do que nós fizemos com os nossos filhos, do que nós fizemos com a nossa família, do que nós estamos fazendo conosco mesmos. Então isso é muito importante, essa observação, essa deficiência, e essas deficiências são múltiplas, desde as mais simples ansiedades até as mais graves esquizofrenias, aquelas que o sujeito acha que ele é Deus, o amigo dele é Jesus e o outro é o anjo Ismael, né? Aquele processo esquizofrênico terrível. Então eu fico imaginando, sem nenhum demérito, apenas para cogitarmos, eu fico com dó de certos homens públicos que mentem tanto, que têm tanta personalidade diferente para se apresentar a esse público. Eu fico imaginando o pobre deles, numa próxima reencarnação, naturalmente virão com uma deficiência psicológica. Não precisamos apedrejá-lo, já estão apedrejados por eles mesmos. Oremos para que eles, o mais breve possível, possam passar por essa expiação e saírem dela melhorados, porque tem um que diz algo aqui, ali na esquina já diz outro, é uma esponja interessante, que capta todo tipo de líquido diferente. Então, a traição, por exemplo, é um processo doloroso, muito doloroso, porque o traído e o traidor passam por desajustes psicológicos muito grandes. Ambos podem tomar processo de culpa, que é o traidor, e de ódio, raiva, inconformismo, o outro, e aí o perdão da leitura inicial faria muito bem. Quer dizer que se eu for traído eu tenho que continuar com ele? Se você conseguir continuar com ele, trabalhando para que ele não traia mais, para que ele mude, vendo se você não contribuiu para essa traição, porque às vezes é um sujeito mais dado ao mundo da sexualidade, chega em casa, a mulher é cebolinha, não tem o menor atrativo, ele vai procurar essa sexualidade lá na rua. Não exime de forma nenhuma o equívoco, mas a mulher foi cúmplice. Ou o homem chega em casa, né, não faz mais barba igual eu assim, né? Eu faço, só que não deu tempo essa semana. Não se cuida, etc. Pode gerar uma situação dessa, que é negativa. O que é que eu estou contribuindo? Ninguém age sozinho. Onde tem um traidor, tem um traído e tem um porquê. Isso pode gerar também transtornos psicológicos graves, às vezes até os transtornos borderlines, aqueles que o sujeito não suporta a dor, por isso que ele automutila. Ele não se automutila porque ele quer se automutilar, porque ele adora passar gilete na mão. Não é nos pulsos, não é isso, segundo eles, é para diminuir a dor intensa, tremenda, medonha que eles sofrem. Talvez possam essa dor ter advindo de um processo desse. Então, estou apenas exemplificando descompromissadamente para pensarmos. Então nós vemos essa situação. E os emocionais? Nós falamos já de uma situação de deficiência física, de deficiência psicológica e de deficiências emocionais, que está dentro do campo do sentimento, do campo da apreensão. Você pega um autista, por exemplo, aparentemente, olhando de fora, se ele estiver sentadinho lá, é uma deficiência invisível. Você não vê que ele é autista, a não ser quando ele comece
o procedimento dele. Geralmente são seres que abusaram da inteligência. E geralmente está no núcleo familiar que ambos tiveram a ver com a situação. Não foi só ele que caiu de paraquedas ali. Esse autismo, regra, é assim. E como tratar de um momento tão difícil, de um ser tão difícil? Hoje já está existindo algumas terapias médicas, a terapia ocupacional para melhorar as suas emoções. Ele tem muita raiva, às vezes ele tem muita doçura, às vezes ele é extremamente muito fechado, às vezes ele está num momento de ecolalia, de gritos, é muito complexo. Eu peguei o autismo exatamente como um exemplo para vermos o que é que emocionalmente podemos observar. É uma situação terrível para os pais. Por quê? Porque nós, como está em SOS Família, do livro de Divaldo Pereira Franco, Psicografia de Divaldo, escrito por Joana, em SOS Família, nós não gostamos de ter filhos deficientes. Nós temos vergonha, às vezes, de ter um filho deficiente. Nós queríamos que ele fosse perfeito, que ele realmente não apresentasse nada que comprometesse a sua eficiência. Quantas vezes se esconde o filho deficiente? Quantas vezes, não, ele está melhorando muito. Ele não está melhorando nada, mas nós falamos assim para aliviar as nossas consciências, para passar a ideia de que ele não é mais aquele ser. E nós às vezes não falamos isso de coração, não, nós falamos isso para, digamos assim, dar uma desculpa a um terceiro. Há um amigo meu que sofreu um AVC, e o pai dele, toda vez que eu ligo, e aí, como é que está fulano? Melhorando assustadoramente. E todas as vezes que eu vou fazer uma visita, não percebo nenhuma melhora. O medo, a vergonha, o orgulho, principalmente o orgulho. A gente quer ter uma prole, uma família sadia. É uma vergonha. Isso a gente traz do inconsciente nosso, ou como diria Jung, do inconsciente coletivo, em duas situações, mas eu vou citar só uma, que um cego, Jesus vai com seus discípulos, e os discípulos olham para o cego e dizem: Jesus, quem pecou? Os pais dele ou ele? Jesus diz: nem os pais, nem ele. Isso é necessário para que se cumpram as Escrituras. Ou seja, ali é um boníssimo exemplo de que não necessariamente em certas situações há um equívoco do ser. Às vezes ele quer, para a sua própria evolução, envergar uma situação mais difícil para ganhar pegadas evolutivas. Às vezes o ser não é necessariamente deficiente por conta de por conta de uma situação de vida passada. Às vezes, isso é exceção. Regra ou é. Às vezes ele quer exatamente ganhar essas possibilidades passando por uma situação mais difícil, mais hostil, para que ele sirva de exemplo, para que ele possa soerguer caídos e tantos mais. Chega-se perto de um espírito desse, às vezes ele é tão alegre, tão feliz, que põe para cima aquele eficiente, entre aspas, que estava murmurando, reclamando e assim por diante. A noção de deficiência à luz do Espiritismo é essa, que não há castigo, não é ninguém pecou por mim, eu mesmo é que em regra fiz algo para passar e escoar do meu perispírito, do meu espírito, situações dolorosas. É uma bênção a deficiência, é uma grande bênção se vencida, se trabalhada com amor. Não estou dizendo que todo mundo vai sair saltitando porque é deficiente.
Aí já é psicopata, aí já é psicótico de novo. Mas, pelo menos, entender a deficiência como um processo de cura. A doença é o prelúdio da cura.